Graça e paz. Sou o pastor Adriano Queiroz, presidente da Igreja Comunidade Evangélica Fé em Ação, uma igreja que anda por fé e não por vista. Querido, quero deixar uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé e de esperança que se encontra em 2 Coríntios 3, versículo 3, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém, querido? Glória a Deus por esta palavra. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto. Ele envia uma carta orientando a igreja de Corinto, dizendo assim que sois a carta viva. É isso mesmo, querido. Somos a carta viva, a qual nós carregamos, onde nós testemunhamos daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Querido, quando nós recebemos uma carta, nós gostaríamos, na verdade, nós gostamos, primeira coisa de pegar a carta, abrir essa carta e ler o conteúdo que está nessa carta. E essa carta, querido, que o apóstolo Paulo, ele nos orienta, nos ensina, nos mostra, é onde diz que somos a carta viva. O que significa essa carta? Onde somos o que? Onde damos o nosso testemunho. Isso mesmo. Um testemunho de quê? De cristão. Onde nós carregamos nessa carta, querido, nós carregamos, sabe o que, amado? Os princípios do Evangelho. O Evangelho, ele está nessa carta. Ou seja, o Evangelho está em nós. Somos as cartas vivas, ao qual escrita não com tintas, o apóstolo Paulo está dizendo, mas com o Espírito Santo, com a unção de Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. Hoje nós temos esse Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda a ser esta carta viva, que dá um bom testemunho. Uma carta, querido, a qual Deus, por meio do Espírito Santo, escreveu em nós. Escreveu em nós, sabe para quê? Para a gente dar um ótimo testemunho. Falar do amor de Cristo. Testemunhar com grandes coisas fez Deus por nós, para a sua igreja. Porque quando nós vivemos isso, quando nós temos esta atitude, quando nós vivemos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho simples, a qual Cristo nos ensinou. Quando o Evangelho, ele só é eficaz, o Evangelho, ele só tem poder quando nós praticamos o Evangelho. O Evangelho é simples, mas nós precisamos viver na simplicidade, na pureza do Evangelho, a qual Jesus ministrou, a qual Jesus nos ensinou. E Jesus trouxe para nós o Evangelho das boas novas. Evangelho significa boas novas, estilo de vida, uma vida diferente. E na verdade o Evangelho, ele anda na contramão do mundo. É isso mesmo, amado. A Bíblia diz assim que não tem como servir dois senhores. Ou nós servimos um, agradamos um, e desagradamos o outro. É isso mesmo. Para que entendamos esse princípio do Evangelho, o propósito do Evangelho, precisamos viver este Evangelho. E o apóstolo Paulo, aí ele vem dizer, no versículo 2, diz assim, olha, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Queira sim, queira não. Você como cristão, a sua vida, todos leem a sua vida. Quando você tem atitudes equivocadas, eles estão lendo. Quando você está tendo atitudes que correspondem ao Evangelho, eles estão lendo também. Estão sendo edificados através do seu bom testemunho. É isso que nós precisamos entender sobre a carta viva. A carta viva, sabe por quê? Essa carta viva foi escrita pelo Espírito Santo. E de fato, a Bíblia fala assim que o verbo
se fez carne e habitou entre nós, entre a humanidade. Jesus, ele não veio somente pregar, pelo contrário, ele veio para viver o Evangelho, dizendo assim: olha, eu vivi, vocês também podem viver este Evangelho ao qual Jesus nos trouxe e nos ensinou e nos ensina até hoje. Por isso que a diferença na vida da pessoa, o Evangelho traz, sabe qual a diferença? É quando a pessoa vive esse Evangelho. Quando ela prega, tudo aquilo que ela fala, ela vive. Por exemplo, a questão do perdão. Quando ela prega ou quando ela ensina, o que vai diferenciar é quando ela perdoa. Não importa o que aconteça, mas é ela perdoando, é ela pedindo perdão. Não importa o que aconteceu, o importante é ela perdoar e liberar o perdão. Olha aí, a carta viva, vivendo o Evangelho. Sabe por quê? Porque ela está perdoando. Não importa o que aconteceu, por mais que seja dolorido, sofrido, mas ela perdoa. Sabe por quê? Porque ela entende o propósito do Evangelho. Ela não somente vive no sentido só de ouvir, mas ela vive a palavra, ela vive o Evangelho, porque ela está sendo a carta viva. Ela está entendendo o propósito do Evangelho, que é viver. O Evangelho, ele só tem vida quando nós colocamos em prática. A palavra de Deus, ela só tem vida quando nós vivemos, quando nós praticamos a palavra. Ela faz toda a diferença, é quando nós vivemos essa palavra. Interessante aqui, Jesus, ele andou com os discípulos. O melhor seminário que existiu foi na época dos discípulos. 12 discípulos tiveram uma escola maravilhosa. Foi o seminário JN, o seminário de Jesus de Nazaré. Eles passaram por essa escola. E depois disso, Jesus veio, ensinou, fez milagres, e Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E Jesus encontrou os discípulos fazendo tudo aquilo que eles faziam antes de andar com Jesus. E Jesus voltou e falou: Pedro, tu me amas? Te chamei, Pedro, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Então Pedro voltou a pescar. E Jesus, o que Jesus tinha para Pedro não era para Pedro voltar para pescar, pelo contrário, Jesus chamou para dar o que? Difundir o Evangelho, dar continuidade naquilo que Jesus os ensinaram para os discípulos. Eles não entenderam. Jesus voltou novamente após a sua ressurreição e orientaram novamente. Jesus vira e fala assim: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E mais ou menos ali, durante 10 dias, eles ficaram reunidos com um só propósito. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo. Foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em atitude. Não somente em palavras, mas em virtude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. O Evangelho também é poder, porque quando nós vivemos esse Evangelho, automaticamente o poder flui, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. A palavra, o Evangelho é poderoso para transformar vidas. É por isso que precisamos de encher de amor todos os dias, para que as pessoas vejam nós, cristãos, cheios do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. O verdadeiro Evangelho, quando nós praticamos, nós amamos o próximo, nós perdoamos incondicionalmente. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é a verdadeira carta ao qual nós, como cristãos, precisamos viver, para que as pessoas leiam isso em nós. Ali é um verdadeiro cristão,
que vive o amor de Deus dia após dia, que é um coração cheio de gratidão, que testemunha realmente. Esse é discípulo de Jesus Cristo, porque quando nós seguimos os passos do Mestre, nós queremos ser como Ele, seguir os seus passos. Como assim seguir os passos? Viver o verdadeiro Evangelho. Querido, essa palavra que eu deixo para o teu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque quando nós entendemos o propósito do Evangelho, nós vivemos o Evangelho. Sabemos que Cristo, Ele é conosco. E quanto mais nós vivemos esse Evangelho, nós cumprimos o ID do Senhor, de pregar as boas novas, não se cansar de fazer o bem, independente quem seja a pessoa, sempre com o intuito de ajudar o próximo, de fazer o bem, de viver a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, de fato, a vida do cristão, ela muda, não é a mesma. Querido, essa palavra que eu deixo para o teu coração, precisamos ser legíveis para que as pessoas possam ver em nós o amor de Deus. Precisamos a cada dia fazer boas obras, aquilo que Jesus fez, seguir os passos. Somos nova criatura. Quando nós confessamos a Cristo, somos nova criatura. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes, querido. E essa palavra que eu deixo para o teu coração. E eu quero fazer uma oração aqui. Fazer uma oração para você que está me ouvindo. Se você não está sendo essa carta a qual Deus designou a você, faça ser essa carta. Entenda o propósito do Evangelho. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. A palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração hoje, Deus, somos a carta viva. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu possa, ó Deus, alcançar cada coração, ó Deus. E cada coração, ó Deus, possa entender o propósito do Evangelho. Só possa transformar a vida, ó Deus, de todos. Em nome de Jesus, visita, ó Deus. A tua palavra diz que tu és onisciente, que tu és onipresente. Que todos, ó Deus, possam viver o verdadeiro Evangelho. Não somente, ó Deus, de ouvir, mas de viver. Porque o que faz a diferença na vida do cristão, ó Deus, é a palavra, é ele colocar em prática, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando todos. Em nome de Jesus, que a tua graça a cada dia se manifeste. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se inscreva no meu canal, divulga, ó Deus, este vídeo, em nome de Jesus, que possa alcançar vidas. O intuito é esse, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.